Daniela, a expedição ocorreu em abril e durou 5 dias. Para dar detalhes dessa expedição, eu vou conversar agora com a Fernanda Coalho. Ela que é paleontóloga e professora do curso de Geologia, que faz parte do Instituto de Geografia da UFO. Professora, como que foi estar em contato com esse estudo? Essa expedição, na verdade, foram 2 expedições. A primeira aconteceu em 2014 e a outra expedição aí de 5 dias aconteceu esse ano. Na verdade, essa expedição ela fez parte de um estudo de uma pesquisadora argentina lá de La Plata, né, que ela estava fazendo o doutorado dela e, na verdade, ela não é paleontóloga, mas aí encontrou umas formas que pareciam ser formas orgânicas e aí entrou em contato com o professor Lucas Warren, lá da Unesp de Rio Claro, e eu, como paleontólogo, acompanhei a expedição. E aí nós fomos, então, esse ano novamente, porque ela já tinha coletado algumas amostras, esse ano a gente foi novamente, e tirou muitas fotos e coletou muito material mesmo para terminar o estudo que a gente já tinha começado ano passado. Aproximadamente quantas pessoas participaram dessas expedições? Foram 6 pessoas. Certo. Professor, esses organismos encontrados, eles são encontrados apenas em alguns lugares, né, do mundo? Sim, eles são encontrados na Rússia, na Inglaterra, no Canadá e na Austrália. Tá? Também são encontrados Não, só isso, eu falei na Austrália, é para a Austrália, só na Austrália. E que tipo de fósseis foram encontrados? São exatamente esses fósseis, parecidos com esses que a gente encontrou lá na Argentina, que são formas discoides que a gente atribui a organismos de corpo mole. Tá? São formas muito simples e, por isso, em alguns casos e algumas outras ocorrências, até a identificação e a afinidade deles morfológica é um pouco polêmica, né? Existem alguns pesquisadores que associam essas formas com organismos filtradores, né? Então, eles são basicamente discos, né, como se fossem semisferas, que a gente encontra nos afloramentos, e há pesquisadores que associam essas semisferas à porção basal de fixação de organismos filtradores, então que se parecem com penas, né, e aí seria só o registro da parte basal deles. Mas existem outros pesquisadores que defendem que essas formas, na verdade, poderiam ser colônias até de bactérias ou até mesmo de fungos, né? Então, biologicamente, vamos dizer que a afinidade biológica, né, que a gente chama de afinidade taxonômica, ela é um pouco polêmica, tá? Mas o importante é que, do ponto de vista paleontológico, é o que a ocorrência dessas formas discoides representa para a América do Sul. Professora, por falar em representar, o que esse estudo, né, essa descoberta, revela sobre o nosso continente? Então, a gente tem o registro dessas formas no Canadá, na Inglaterra, como eu disse, na Austrália e na Rússia. Existe uma reconstituição, que a gente chama de reconstituição paleogeográfica, ou seja, é a reconstituição de como os continentes estavam distribuídos naquela época, e ter encontrado essas formas na América do Sul coloca, então, uma peça a mais para reconstituir a paleogeografia da época, né? Então, entraria aí na reconstituição paleogeográfica, com a presença desses organismos, que essa região da América do Sul, ela seria, então, uma região de águas rasas, que fariam parte de um grande oceano, né, mas que nessa região da América do Sul, então, até ali a Argentina e até parte do Brasil e a Namíbia também, então parte da África, seria uma área de plataforma continental e águas rasas. Professora, eu queria que a senhora, então, dissesse qual que é a importância dessa descoberta para a paleontologia da América Latina ou do mundo até? A importância é que a América Latina e a América de forma geral, e a América do Sul, ela entra como uma peça nessa reconstituição. Então, como se fosse uma peça desse quebra-cabeças, que é a reconstituição paleogeográfica, né?
Outro aspecto importante, e aí mais voltado para a própria Argentina, é que a ocorrência desses fósseis, e nesse contexto desses depósitos lá na Argentina, eles estabelecem uma idade bastante importante para esses depósitos, porque existia um certo problema com a determinação de idade para esses depósitos de lá, né? Então, agora, com isso, se tem a idade de mais ou menos 560 milhões de anos, que está relacionada a um período que a gente chama de Ediacarano, tá? Que é um final de uma fase da história geológica da Terra, sem muitos registros fósseis, tá? E esse intervalo está ligado ao que o Darwin já chamou de explosão cambriana, um momento em que vários organismos surgem quase que ao mesmo tempo, né? Então, não é exatamente do mesmo intervalo de tempo, mas ele está relacionado com esse contexto da evolução da vida na Terra, que é a explosão cambriana. Professor, agora, caso alguém queira, né, se aprofundar um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais dos resultados desse trabalho, qual que é a destinação dos fósseis e onde esse trabalho, os resultados podem ser acessados? Parte do material está depositada lá no CIG, né, que é o Centro de Investigações Geológicas de La Plata, na Argentina, e outra parte do material está depositada na Unesp de Rio Claro, porque, inclusive, eu e o professor Lucas, a gente está orientando um aluno de mestrado com esse material. Então, parte do material está lá na Argentina, outra parte está aqui no Brasil, lá na cidade de Rio Claro. E quem quiser ver os detalhes e ter mais informações sobre esse achado, a gente publicou um artigo na revista Scientific Reports, agora desse mês de agosto. Muito obrigado pelas informações, professora. Bom, Daniela, é isso, é com você no estúdio.